Então, antes de mais nada, queria também agradecer a todos também que estão nos assistindo via internet. A Débora me avisou que entre quem entrou, saiu, viu um pouquinho, ficou, nós tivemos cerca de 200 acessos, o que é um número bem razoável, significa que as pessoas se interessaram pela discussão que nós estamos fazendo. Então, queria agradecer. E nós pensamos então, abrir, eu vou controlar aqui o número de rodadas, então começamos por 3 pessoas. Já temos 2 inscritas, né? Gostaria de pedir que as pessoas se apresentem, tá? Importante. Eu tenho, na verdade, um esclarecimento e uma pergunta. Quanto à apropriação da pesquisa sobre remoção de professores, só queria esclarecer que o quartil de classificação, de modo algum, ele representa a qualificação do docente, porque a gente não tem dados para afirmar isso, né, de que o professor de melhor classificação no concurso de remoção realiza um melhor trabalho na escola. Então, pode até ser uma questão de pesquisa posterior, mas, por enquanto, o que a gente percebeu é que há um déficit de reposição. Esse déficit é encarado por alguns gestores públicos e por outras pesquisas como um indicativo de que essa escola vai enfrentar dificuldades para gerir o seu cotidiano, para organizar as salas de aula, para distribuir aulas, enfim. Né? Só esse adendo. E aí a minha pergunta é em relação aos professores, que tanto o Romão falou, quanto a Cleusa falou também, que permanecem nas escolas, e a questão dos bons professores nas áreas periféricas. Né? Me parece, às vezes, que as políticas de formação docente elas visam quase que uma relação de perceptorado e pupilo. Né? É muito feita no professor, focada no professor individualmente. Então, quando se fala do bom professor, nunca se fala do bom corpo docente de uma escola. Nunca se fala de bons professores no coletivo. E aí, tomando também a questão das escolas não como entes isolados, pensar, talvez, nas políticas públicas, a formação do corpo docente das escolas, porque professores também não são entes isolados, né, que se corresponsabilize pela educação de todos os alunos que estão matriculados naquela escola, e não só pelos alunos que estão ali em relação direta com ele na sala de aula. Então, me parece que, às vezes, essa alta rotatividade, essa dificuldade que algumas escolas têm para manter seu corpo docente, na verdade, é uma dificuldade de tornar essa relação de responsabilização pela aprendizagem daqueles meninos uma responsabilidade coletiva. Os que ficam, talvez fiquem muito num compromisso pessoal e individual, quando, na verdade, isso talvez fosse do preceptor, né, que é de âmbito mais familiar, mas a gente está falando de um serviço público que seria, então, um serviço social. Então, talvez todos devessem estar engajados, né, independentemente de se entraram agora, se estão há mais tempo, e me parece que tanto os cursos de formação inicial quanto os cursos de desenvolvimento profissional não estão atentos a essa dimensão, porque são feitos no âmbito individual. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Bom, meu nome é Paula, da Fundação Tite Setúbal. Eu não sou muito conhecedora da política de RH da Prefeitura, né, para os professores, nem do Estado, mas gostaria de ouvir um pouco dos gestores se existe aí no horizonte alguma modificação na política de recursos humanos que enfrente essa situação que a gente viu aqui, como a permanência ou até o trânsito de docentes entre escolas, enfim, se essa mudança está no horizonte, porque eu sei que são milhares de profissionais e são mudanças que geram muita resistência, né? Então, eu ouvi um pouquinho. Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu sou da Fundação SEAD, colega do Haroldo Torres, e também sou professor da PUC, aqui de São Paulo, do Departamento de Geografia. A primeira questão que eu queria colocar, eu acho que uma reflexão mais geral, é o tema um pouco do próprio título da discussão. Primeiro, que eu gostaria de agradecer ao SEMPEC a oportunidade de ter contato com a pesquisa, né, e a importância dessa pesquisa para as políticas públicas. Né. O que eu queria chamar a atenção, quando a gente está discutindo a questão da estigmatização do aluno, né, da escola, quando você coloca, por exemplo, lá a nota do IDEB na porta da escola, há um perigo muito grande da estigmação do espaço, do território. Né? E quando você coloca, por exemplo, é uma preocupação da Fundação SEAD, por exemplo, quando a gente
classifica os territórios segundo um nível de um índice de vulnerabilidade, significa também que ele está estigmatizando esse território, né? As favelas tentaram resolver esse problema transformando o nome de favela em comunidade, né? Então, para evitar que você é um favelado, você né, transforma a favela numa comunidade. Por que eu estou chamando atenção para isso? Né? Porque a gente tem duas pesquisas lá na PUC que têm tocado nesse aspecto, que envolve a necessidade de a gente pensar a gestão da política pública no território dessa forma mais transdisciplinar, né? Porque o que acabou acontecendo na pesquisa coordenada pela professora Aldeise Sposati, que é uma pesquisa financiada pela Fundação Samaritano, que é um projeto de financiamento do Ministério da Saúde, mostrou um fato interessante, que, ao fazer uma análise da política pública no território, a porta de entrada da política pública é a escola. Né? E é uma coisa interessante que a gente viu que as crianças que, por exemplo, ficam doentes, elas são atendidas no sistema de saúde via escola, porque se a mãe leva a criança direto no pronto-socorro, ela não é atendida. Mas se ela leva via escola, ela é atendida. Por que a gente está chamando a atenção para isso? Né? Porque, no final das contas, pensar o território e uma política pública voltada ao território significa a gente reinventar esse território como uma expressão da política pública, né? E não as políticas públicas setorialmente voltadas a um determinado recorte territorial. Porque aí a gente vai voltar a uma outra questão, que aí é a segunda pesquisa que eu queria comentar, que a gente tem lá na PUC, aí mais voltada à geografia política, né? Foi citada aqui alguns autores da geografia, na parte da manhã, que é o fato de um estranhamento territorial do morador, porque o morador ele mora no território. A política ela atua do território de uma forma multissetorial e, às vezes, esses recortes territoriais eles não são os mesmos, isso eu quero dizer, né? Então, o que acaba acontecendo? O morador, às vezes, ele não sabe a quem recorrer da política pública, os serviços determinados, porque, em determinado momento, ele é obrigado a uma determinada escola, porque está num determinado território, ou no hospital, porque está no território. O que a gente leva uma figura que o professor Rio Moreira, lá do Rio, estabeleceu que esse território se parece com uma quadra poliesportiva, né? Onde tem vários desenhos de vários jogos, né? E o morador está vivendo num jogo que é múltiplo. Então, o vôlei está jogando futebol, que joga com basquete. Se você puder concluir a sua pergunta. Então, na verdade, é um pouco a discussão de como o gestor atua no território e a questão do pacto federativo, isso que eu queria colocar, porque o Estado agindo, o município agindo de outra forma. E uma outra rápida questão é a seguinte, o papel das licenciaturas, né? Hoje, a PUC, por exemplo, que vocês conhecem, todos reconhecem a referência da PUC na área de ensino, nós estamos sofrendo um processo delicadíssimo do significado das licenciaturas, né? Vocês terem uma ideia, dos 12 cursos de graduação de licenciatura, provavelmente só 5 abrirão turma no ano que vem. Tá? O que significa exatamente isso. O que nós estamos fazendo com a formação de professores? Tá? A própria geografia, a gente muito provavelmente não vai conseguir abrir turma no ano que vem. Tá? Então, a gente vai um pouco repensar o significado da formação de professores, de um lado, e da gestão do território, de outro. Ok. Eu queria Vamos responder as perguntas? Então, eu queria fazer uma proposta para ver se a gente se organiza, se vocês concordarem, se eu poderia direcionar as perguntas que foram feitas, 3 pessoas respondem agora e depois a gente pode ser assim. Como tem perguntas bem direcionadas assim para os gestores mesmo, talvez essas pudessem ser respondidas pelo João, Cleusa e Fátima. E na próxima eu redireciono para outras pessoas. A gente pode ir se organizando assim? E aí, se vocês puderem usar em torno, mais ou menos, claro, de 3 minutos, tá bom? Tudo bem? A primeira questão das políticas de RH, né, que acho que foram colocadas, né, que a gente tem, assim, são várias as ações que a gente vem desenhando neste novo governo, mas ainda estudando
várias possibilidades. Nós temos dados muito sérios, né, que dizem respeito, por exemplo, como eu falei nas colocações que fiz, da falta dos professores, né, dos vários acúmulos que oneram, da pouca disponibilidade dos professores em estarem nos horários coletivos de estudo. Então, nós estamos estudando tudo isso, além também do adoecimento do professor, né? Várias são as causas, então a gente também está construindo uma política junto com a Secretaria de Saúde, de atendimento à saúde do professor, enfim. Mas a gente está com várias preocupações nesse sentido. Eu não gostaria nem de adiantar nada aqui, né, Manuel Romão? Se tem alguém do sindicato falar, ela falou tal coisa hoje lá, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Assim, na verdade, é isso mesmo. Nós temos uma carreira na Prefeitura de São Paulo, bastante importante, fruto de uma conquista de alguns anos já, né, Manuel Romão? Datado de 1991. Né, uma carreira que tem, assim, a gente considera bastante importante do ponto de vista da valorização do profissional, de como ele começa, o que é valorizado, né, da sua formação inicial e a sua formação ao longo, né, formação continuada ao longo de toda a sua carreira. A gente tem, além, né, da carreira, o concurso, que é uma coisa que a gente tem defendido na forma de acesso, né, aos outros cargos da carreira. Isso também está sendo muito debatido no país inteiro. São Paulo é um dos poucos locais que tem ainda o concurso, e a gente continua, né, defendendo isso. Claro que a gente tem discutido, estudado, né, visto outras maneiras também, junto com o concurso de acesso. Como eu disse, a saúde e tal, do professor, que nos tem preocupado muito, o número de licenças médicas que a gente tem. Então, a partir de todos esses dados, privilegiando a carreira que nós temos, né, o tempo que esse professor, a gente quer ampliar, por exemplo, o número de profissionais que consigam fazer os horários coletivos de estudo na escola. Isso é super importante para os projetos todos que vão se desenvolver, para as reflexões que precisam ser feitas, para a constituição do projeto político-pedagógico da escola, enfim. Só que isso não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra. A nossa rede é gigante, então a gente vai, com calma, estabelecendo algumas metas aí para poder incluir o maior número de professores nesses horários coletivos, fundamentalmente, preservando a carreira e as conquistas todas que nós tivemos ao longo, né, a partir de 1990, fundamentalmente. Acho que, em relação à política de RH, o que a gente está fazendo é estudando e tentando verificar essa questão. Houve, inclusive, isso eu posso dizer, porque o professor César Calegari, em um momento desse ano, bastante preocupado com a questão dos professores que acumulam cargo, Cleusa, ele disse assim: eu queria muito fazer alguns acordos na Grande São Paulo com os outros secretários de educação da Grande São Paulo. Queria muito, né? Um desejo, está no campo do desejo, de fazer com que a gente tentasse permanecer. Eu tenho um professor que está em São Paulo e está em São Bernardo. Ele tem 2 jornadas. Eu tenho 2 professores nessa situação. Então, eu pego um fica só em São Paulo, o outro fica só em São Bernardo. Ele não falou brincando, né? Não, assim, na verdade, ele fez uma alusão a uma possibilidade que difícil de construir, sem dúvida nenhuma, não é uma coisa simples, mas que revela uma preocupação grande com os acúmulos que a gente tem na rede, que inviabilizam em muito o trabalho, muitas vezes, do professor nas escolas, pelo tempo que ele permanece ali, pelo tempo de dedicação que ele pode ter nos horários de trabalho coletivo com os outros colegas de trabalho. Obrigada, Fátima. João? Aos 2 minutos eu vou avisar, tá, João? Porque aí fica mais fácil para vocês. Tá bom, obrigado. Uma referência. Sem também entrar em polêmicas, mas de um modo geral, desde que o professor Herme iniciou, né, o trabalho dele na secretaria, ele tem tido, e aí, lógico, todas as coordenadorias e departamentos, um movimento de ida e de conversa com a rede, uma conversa direta. Num primeiro momento com os nossos polos regionais, depois nas diretorias regionais e, recentemente, até em algumas escolas, contato direto do órgão central, e ouvindo todas as questões pedagógicas e também de recursos humanos. Então, a grande meta, acho que de todos, dos municípios, da federação, é que realmente a carreira do professor seja uma carreira atrativa,
o que, inclusive, vai impactar até no interesse do professor, de novos professores pela carreira, pelo curso de licenciatura. O professor tenha mais tempo na escola para se dedicar às atividades de preparação de aula e também de investimento na sua formação. Uma questão que também nos preocupa muito é que, muitas vezes, o professor acaba tendo que lecionar em várias escolas para conseguir completar a sua jornada. Isso é um complicador, isso também é um dificultador, né? 2 minutos. Então, aí nós entramos também na questão do conceito da educação integral, que tem trabalhado isso também, a permanência do professor na mesma escola, com mais tempo de dedicação e de trabalho. São Paulo tem um programa, né? Essa Educação Compromisso São Paulo, 5 pilares. Um dos pilares é justamente essa questão do plano de carreira, valorização do profissional. Então, a Secretaria já conseguiu garantir por lei uma série de aumentos aí durante todos esses anos. A grande meta do secretário é garantir que isso continue, para que a carreira esteja entre as mais valorizadas num prazo aí de 20 e poucos anos. Nós temos que lembrar que estamos falando de um universo aqui de milhares de pessoas. Você tem que ter um crescimento sustentável. Isso tem que ser feito com responsabilidades, tem que ser feito com garantias de legislação e garantias de orçamento, né? Foram um pedido da rede em relação às gratificações, isso foi incorporado, foi atendido. Então, nós temos todo esse movimento. E só para encerrar, que o tempo já estourou, existe também um trabalho de pesquisa realizado internamente, CGRH, a nossa coordenadoria de avaliação também, em relação a essas questões de entender o contexto de cada escola, para verificar se realmente ela teve uma evolução ou não, comparando com ela mesma. Então, existe essa preocupação. E o último comentário, que é rapidinho aqui, em relação à sua fala, né, da escola não ser um ente isolado, eu acho, assim, eu tinha comentado em relação à educação básica como um todo. Os educadores também como todos. Todos são importantes. O professor, o diretor, o coordenador, o supervisor, o dirigente e os demais educadores que trabalham na escola também. É necessária a valorização de todos e a compreensão que a responsabilidade também é de todos. Obrigado. Obrigada. Cleusa. Ainda bem que ele não ia entrar em polêmica. Na hora que ele falou o tempo, todo mundo... né? Bom, vamos lá para cumprir o horário. Primeiro, e está no segundo governo, não tem vantagens e desvantagens, e uma delas é não poder dizer que a culpa é do outro, né? Então, você tem que avançar. Quando eu assumi em São Bernardo, nós tínhamos 900 professores fora da sala de aula. Em outras ações. Quer dizer, é vantagem ficar na sala e é punição. É vantagem sair da sala e punição ficar na sala. Então, essa foi a primeira inversão. Escola é o mais importante. E, obviamente, as escolas que estavam sem eram as escolas da periferia, o pós-balsa, onde ninguém queria ficar. Então, primeiro ato, assim, muito simpático, todo mundo volta para a sala. Porque essas 900 salas estavam na mão de estagiárias. Primeira coisa é o direito das crianças. Então, volta todo mundo para a sala. Tem que ser mais importante estar na sala do que fora dela. Então, carreira sem gratificação, tudo é salário e tudo vai para a aposentadoria. Ninguém tem contrato precário de trabalho, não tem professor eventual em São Bernardo, não tem professor com contrato seletista, só estatutário. Os únicos que a gente tem seletistas são os substitutos, porque num concurso anterior foi feito, e aí eles têm a carreira aí até o final. Mas essa foi uma preocupação. E como São Paulo, São Bernardo as últimas cidades são São Paulo e São Bernardo que têm concurso. Ainda vocês têm concurso de acesso, lá não, lá é concurso para o cargo de. Né? Então, nós estamos tirando isso também por uma concepção de educação.
né? Porque a gente também tem visto que chega alguém de fora, que estava numa escola privada com 100 alunos, assume um CEL de 5.600 alunos. Quer dizer, um mundo totalmente diferente, enfim, o que hoje é a maior resistência para a aprovação do Estatuto. Quando ele falou SEAD, eu quase tremi aqui, porque o SEAD estava na nossa mesa de negociação, calculando se o reajuste que a gente estava dando era vantagem. Deusa, desculpe, só entender. Vocês vão terminar o concurso para diretora, é isso? Sim. Concurso para o cargo. Será cargo de acesso para professores da rede. A única forma de entrada na rede em São Bernardo será pelo concurso de professor. Todo mundo estatutário e todo mundo leva para aposentadoria tudo que tiver. Nada é extra. Concordo com você na questão dos territórios. As pessoas, muitas vezes, quando vão procurar emprego, não dizem o bairro. Tem alguns bairros estigmatizados, né? E acho que essa alternativa de chamar de comunidade nem sempre funciona e as pessoas preferem omitir, de fato, da onde elas vêm. E, muitas vezes, a gente tinha problema com as crianças porque as mães queriam matricular nas escolas do centro. Então, a gente inverteu totalmente a política, né? Os maiores investimentos vão para as escolas de periferia. As primeiras escolas a terem investimento de infraestrutura, biblioteca, netbook, foram as escolas com mais baixo IDEB, enfim, as que estavam mais afastadas. Porque a gente tinha as escolas para as visitas e as escolas do dia a dia, né? Então, escola pública tem que ser igual em todos os lugares. Mais igual e bem melhor nos lugares onde não tem nada. Nós também optamos pela política de CELS, para que a gente possa descentralizar, principalmente, equipamentos de cultura, né? Então, teatro, cinema, enfim, essa é a linha. E das licenciaturas, se a gente não fizer nada, em 5 anos, nós não temos mais. Hoje, faltam 100 mil professores de Química, Física e Matemática. Se continuar assim, nós não vamos ter. Nos grandes centros, o histórico escolar dos meninos do ensino médio tem uma palavrinha lá no histórico escolar, uma sigla SP. É sem professor. Passaram o ensino médio todo sem professor, de Química, Física e Matemática. Obrigada, Cleusa. Então, nós temos, na verdade, 5 pessoas inscritas. Nós vamos pedir para todas fazerem as perguntas e depois nós abrimos novamente e nós vamos daí encerrar nessa rodada devido ao tempo. Eu gostaria de pedir que as pessoas realmente fizessem perguntas assim mais breves para que todos tenham a oportunidade de falar. Tá bom? Muito obrigada. Meu nome é Bruno, eu sou técnico da Fundap. Falou-se aqui da importância de formular políticas de forma cooperativa e me parece que ficou meio secundarizada a questão da discussão das relações intergovernamentais e como é que se pode enfrentar os desafios da cooperação num federalismo altamente competitivo como o nosso. Então, gostaria de saber dos gestores e do Silvan como imaginar enfrentar os desafios da ausência da cooperação. E a segunda questão, que também me parece ficou ausente da discussão de hoje, é que, durante muito tempo, se acreditou que mecanismos de participação poderiam influir muito positivamente nas políticas sociais, desde a Constituição de 88, que abriu espaços para isso. E, então, eu queria perguntar se não é hora de repensar a questão dos conselhos municipais de escola, se eles caíram ou não no formalismo, a elaboração de projetos político-pedagógicos por escola, se também não caíram no formalismo, e se não seria hora de repensar esses mecanismos de participação, porque também se falou da responsabilidade conjunta de famílias, gestores, de professores, mas me parece que esses mecanismos não se transformaram em espaços em que a responsabilização seja
efetivamente compartilhada. Obrigada. Elba. Eu sou Elba Sabarreto, da Universidade de São Paulo e da consultora da Fundação Carlos Chagas. Eu queria fazer um comentário e queria que os expositores, particularmente o Silvan, comentasse uma questão que eu acho que é de suma importância. Eu acho que essa pesquisa do SEMPEC é muito importante, porque ela chama atenção para as desigualdades escolares nas grandes cidades. O MEC tem um grupo de interlocução com os municípios de 200 mil habitantes, em que se concentra 70% da população. Nós vivemos num município que é o maior da América Latina. 11 milhões de habitantes, é uma das maiores cidades do mundo. E aqui, a nossa característica de desenvolvimento é que se concentram no mesmo espaço as grandes riquezas e a extrema pobreza. Nós somos um dos países de renda mais desigual do mundo, mais iníquo. Então, quando a gente pensa em políticas de zonas prioritárias para as populações não privilegiadas nos países do norte, elas atingem 15%, 20%, nem sei se tanto. Aqui, pensar nessas políticas seria atingir um público muito maior, ou seja, a probabilidade delas não darem certo é 10 vezes maior. Então, é muito mais complexo trabalhar com essa questão aqui. É um desafio que a gente tem. Eu acho que essa pesquisa abre um caminho, mas é uma enorme complicação que a gente tem que ter pela frente, e a gente tem que ter consciência disso, que não podemos repetir as políticas de ZEP dos países europeus. Aqui a coisa tem que ser muito mais setorial, muito mais abrangente com outras coisas, e nós temos que botar a cabeça para pensar. Eu gostaria que comentassem um pouco mais sobre isso. Obrigada. Oi, meu nome é Mariana, eu sou aluna de mestrado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu sei que a Wanda está dirigindo as perguntas, mas a minha pergunta é para a Fátima mesmo, então já, porque eu fiquei muito curiosa para saber um pouco do que vocês têm discutido para as políticas educacionais para os territórios vulneráveis. Há umas 2 semanas atrás, eu li um texto que até acho que é do professor Antônio Batista, para a disciplina da professora Cláudia Vóvio, que eu estou fazendo, e tinha uma parte no texto que me chamou muita atenção. Ele disse assim: acho que nós universalizamos uma educação que talvez não seja universalizável. Então, assim, além das políticas que estão sendo pensadas comuns, assim, o que se está pensando de específico para as escolas nessas áreas de vulnerabilidade, e me interessa assim, especificamente a alfabetização, se você puder comentar, mais assim, no geral. E mais geral, assim, eu queria saber o que as secretarias mais regionais, municipais, estaduais, podem fazer pela formação de professores. Eu penso assim, na formação inicial, porque eu acho que essas secretarias, assim, eu não sei se eu penso certo, tá? Elas se envolvem mais nas formações continuadas, e eu vejo mais o MEC, né, influenciando na formação inicial. Então, o que a gente vê, como a secretária de São Bernardo colocou, cada vez mais uma redução de professores mestres e doutores nas universidades particulares, assim mesmo uma precarização dessa formação, né? No nível de município, estado. O que pode ser feito para a formação inicial de professores? Obrigada, Mariana. Boa tarde, meu nome é Nádia, eu sou formada em História e atuo como ATE numa EMF do CEL Paraisópolis. E eu acho que foi muito oportuna a colocação do Romão com relação à violência, porque esse é o cotidiano que eu vivo. Então, a minha pergunta, e uma colocação também, é que uma das grandes vantagens do meu cargo é a abrangência dentro da escola, dentro do universo escolar, enquanto eu posso observar tanto o aluno quanto o corpo docente. E o que eu observo hoje é que, em função da violência e da insegurança, e a gente tem lá na EMF um corpo docente excelente, de excelente formação, de gestão de excelente formação, mas a gente percebe também
e eu pude acompanhar o processo de remoção tanto do ano passado quanto deste ano, que a saída desse docente da escola é gerada pela insegurança e pelo medo, porque hoje a grande referência do aluno é o traficante, não é o professor. Então, enquanto você não tem uma política séria de segurança, o professor fica inseguro. E se sentindo inseguro, esse aluno percebe a insegurança desse professor e já não o vê como líder. Líder passa a ser o traficante. Então, a minha pergunta é, enquanto secretarias, né, de educação, qual é o projeto e qual é a parceria feita, se é que há, né, uma parceria com a Secretaria de Segurança para a tomada de uma atitude que realmente vise a segurança do professor e tire do traficante, do crime organizado, essa utopia de poder, né, que ele acha que tem e que o aluno acredita que ele tem, e é por isso que ele se torna um líder. Obrigada, Nádia. Boa tarde, meu nome é Lúcia Amadeu, eu coordeno o programa Ação Família da Fundação Tite Setúbal, e o nosso trabalho é justamente aproximar as famílias da escola. E a minha pergunta é direcionada ao Silvan, que eu gostaria de saber, a culpabilização, normalmente, quando o aluno tem um baixo rendimento, recai sobre a mãe, né? A escola sempre acha que o problema é a mãe, há uma invisibilidade da figura paterna. Eu queria saber se na França há alguma experiência de aproximação da família com a escola, diferente, alguma coisa assim que pudesse agregar aqui na nossa discussão. Obrigada. Obrigada. A última pergunta do bloco. Eu sou Vanderlei, eu sou diretor da MF Jardim Fontanes, na Zona Norte de São Paulo. Só para contextualizar um pouquinho, antes eu fui diretor na MF do Céu Vila Curuçá e também no Clemente Pastore, que é lá no Jardim Nakamura, anterior a isso, que é para mostrar que eu passei pelas periferias aí, com exceção, acho que da Zona Oeste, rodando a cidade, e convivi muito nessa questão, na relação com o poder paralelo, que é o pessoal que está ligado principalmente ao tráfico de drogas, e que institui ou que se manifesta através de uma pressão, de uma violência, exercendo uma violência em cima da sociedade. Então, em cima do que você falou também, mas aí já não pedindo como fazer, mas pensando na questão que o Silvan falou, que é a questão da negociação, da cooperação. Eu entendo que você não tem que negociar pedindo favor ou pedindo permissão para trabalhar na região, mas negociar com o poder que está lá instituído ilegalmente, vamos assim dizer, no sentido de que nós somos uma instituição pública, estamos ali para cumprir um objetivo e que o filho deles ou eles mesmos também são cidadãos que têm o direito a esse trabalho de educação e que vão ser abrangidos pela essa instituição que estão lá. Então, o diálogo que deve ser feito com ele é o diálogo dele entender o papel que a escola está realizando neste espaço, que é um espaço de altíssima vulnerabilidade. E a gente não pode se furtar a esse diálogo. Eu acho que deixar para que os órgãos de segurança, pura e simplesmente, resolvam, nós só vamos aumentar a sensação de insegurança e dificultar mais o trabalho. Então, o diálogo, a presença da polícia, a presença dos órgãos de segurança, no meu entendimento, é importante, mas não exime do diálogo da escola enquanto um elemento de formação, de inserção e de melhoria nas questões sociais, e também entendendo que aqueles elementos que estão hoje participando das atividades ilícitas do tráfico são ou poderão sair desse elemento a partir que eles tiverem acesso a outras informações de cultura. Bom, eu vou passar, inicialmente, pedir para cada um de vocês responder em torno de uns 3 minutos. Vou passar primeiro para o Romão, acho que essas duas questões de violência estavam mais diretamente relacionadas com você, depois para a Fátima.
Bom, essa questão de violência acabou sendo algo prioritário na minha região, porque eu percebi, logo de início, que muitas unidades educacionais eram afetadas por isso. A primeira ação minha foi fazer um mapa da violência a partir de todos os relatos que eu tinha registrados lá e tal. Fiz uma espécie de um mapa, um dossiê, entreguei para o César Caligari, o César encaminhou para a Secretaria, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Secretaria de Segurança. Nós não tivemos um retorno da Secretaria de Segurança e nós estamos aguardando, porque eu entendo o seguinte, é necessário que tanto a Secretaria Estadual de Educação quanto a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Segurança elabore um plano estadual, municipal e regional de segurança escolar. Não é? Eu acho muito complexo você deixar na mão do diretor a resolução de algo tão sério como isso. Não dá. Eu acho que, para mim, enquanto diretor regional, acaba sendo preocupante não conseguir encarar essa situação do ponto de vista institucional. Nós temos alguns valores a serem defendidos, alguns princípios, e a gente pode até, num primeiro momento, talvez, num ato de desespero, negociar com determinados grupos, mas não pode ser rotina de um dirigente. É evidente que isso é um processo, esses grupos são muito fortes nesse momento, mas nosso objetivo é que esses grupos saiam de cena com o tempo. Uma sociedade democrática não pode conviver com poderes paralelos. Não é? Isso, no meu ponto de vista, é uma ameaça ao sistema democrático que existe no país hoje. Então, nós precisamos, com todo o cuidado que isso requer, com toda a tranquilidade, mas com toda a atenção e eficiência, buscar uma solução para isso. Não podemos. Em relação ao que o Bruno colocou, é interessantíssimo, Bruno. Eu também acho que precisamos reavaliar os mecanismos de participação. O Conselho de Escola, importantíssimo, perdeu força com o tempo. Atualmente, a proposta que o governo Caligari e o Haddad lançou foi de fazer uma consulta pública. Eu acho que foi uma coisa mais eficiente. Mas ainda não tem uma receita, não temos. Mas precisamos pensar seriamente em novos mecanismos de participação da família na escola. Tá bom? E eu agradeço a Maria Alice, agradeço a todos, eu acho que essa é a minha última participação, aprendi muito no dia de hoje, espero continuar colaborando com vocês e tendo a colaboração do SEMPEC e da Fundação Tite Setúbal na região. Muito obrigado. Vamos passar para a Fátima, que também teve uma pergunta específica, ou duas, né, diretamente para ela. Vou tentar dar uma passada rapidamente aqui por algumas coisas que me chamam muito a atenção, né? Primeiro, a questão das relações governamentais, né, que vão enfrentar o desafio da ausência da cooperação. Exatamente, é um grande desafio. Enquanto a gente entender as políticas públicas de educação, saúde como política de governo e não política de Estado, efetivamente a gente vai continuar enfrentando a descontinuidade, os desafios, enfim, vão ser cada vez maiores. Agora, quando a população realmente olhar para o que é público e se apropriar disso e começar a participar, e aí eu coloco isso na segunda questão que vem, na questão da participação dos conselhos de escola e outros conselhos que a gente tem os conselhos de saúde, os conselhos de habitação, os conselhos agora das subprefeituras na cidade de São Paulo, por exemplo, a participação do orçamento participativo lá em São Bernardo, que eu também acompanho, que tenho vários amigos que participam lá na gestão do Luiz Marinho, enfim, e vejo o esforço enorme de governos democrático, popular, que coloca e estabelece inúmeros canais de participação, e mesmo assim, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa realmente repensar, porque isso está em todos os setores, em todos os âmbitos, a participação ela tem sido cada vez menor, né?
Eu tinha uma colega que era diretora de escola, do lado, nós iniciamos praticamente juntas, na mesma região, e a gente conversava muito, trocava muito. Em 2004, 2005, a gente tinha participação no conselho de escola, ambas, eu na EMF e ela na EMEI. Assim, eram eleições acirradíssimas. Eu lotava o teatro de 450 lugares no céu com comunidade, com os pais, para discutir quem ia ser o presidente do conselho. Aí foi passando o ano, essa foi diminuindo, e a gente mantendo os mesmos procedimentos, o mesmo canal de diálogo, isso foi diminuindo. E um dia ela se aventurou a dizer: Fátima, será que eu quero ser otimista? Eu vou fazer uma avaliação bem otimista. Será que é porque a gente está resolvendo tudo e eles não têm mais por que vir aqui para se preocupar? Eu falei, não, acho que é bem otimista mesmo. Não é possível, né, que as pessoas vão deixando de participar à medida em que elas veem a situação resolvida. E não estamos resolvendo tudo, pelo amor de Deus, não pode ser isso. Né? Na brincadeira, a gente começa a pensar em um número de coisas. Tá? Em relação às políticas de território para os territórios mais vulneráveis, por mais que eu tenha uma política geral para a cidade, para os territórios vulneráveis, elas sim, todo momento, elas vão ter características também muito específicas nos territórios em que elas estão sendo implantadas. Tá bom? Então, ela não parte de um princípio que todos os territórios vulneráveis também são iguais. Né? Ela parte sempre do princípio que não, que em cada território tem sua particularidade, tem sua especificidade, atores diferenciados ali e provavelmente até necessidade de uma ou outra secretaria estar presente ali que não está no outro, com uma ação específica de alguma secretaria. Né? Por isso que a gente tem as subprefeituras na cidade de São Paulo. Nós éramos 31 subprefeituras até 2004, que facilitava mais ainda, né, que realmente as relações do poder local eram mais descentralizadas, havia a constituição de uma equipe de trabalho, uma equipe de governo local mais descentralizado, mais focado nas particularidades da região. Esse número depois, né, foi reduzido. Agora a gente está pensando como que a gente redesenha, né, Manuel Romão? Tem um estudo aí para a gente não voltar às 31 subprefeituras, mas algumas regiões ficaram bastante difíceis, ficaram muito grandes, né, quando voltou a ser 13 subprefeituras. 13, né? Agora as diretorias regionais de educação, tá? Particularmente. Então, acho que, em relação à questão da formação inicial, eu queria dizer uma coisa assim, também vou pensar como a Cleusa Repúlio. Eu acho que o dia que a gente precisa que as universidades dialoguem mais com a escola pública, que estejam mais presentes na escola pública, olhando as nossas dificuldades e efetivamente colocando no currículo, nessa formação inicial, aquilo que ele vai viver ali na prática. Tá? Então, eu fico imaginando que eu tinha uma aula de didática, de estrutura de ensino, de metodologia, que hoje a gente não vê na formação inicial da forma como era antes. Né? Está muito distanciado do que é real, enfim. Tá bom? Eu acho que era isso. Não sei se a gente tiver mais uma rodada, mas queria agradecer também Maria Alice e todos aqueles que nos convidaram para estar aqui na tarde de hoje. E a gente continua esse debate em outras ocasiões, com certeza. Falar um minuto, porque a fala do Bruno me acionou a importância, eu acho, de enfatizar a importância da discussão do Plano Nacional de Educação e pensar essas articulações entre União, Estado e municípios dentro de uma direção muito difícil, complexa, que vai ser tema da discussão ano que vem da Conferência Nacional de Educação, que é a criação do Sistema Nacional de Educação. Eu acho que ela é fundamental e acrescento ainda a importância de que esse Plano Nacional volte a conter o custo aluno-qualidade para que a União tenha um papel maior de redistribuição e de equidade. Aqui que nós estamos falando de desigualdade, é fundamental que a União realmente participe de uma forma mais efetiva na distribuição desses recursos, com esse papel de redistribuição e de equidade. Né? Passo para Cleusa. E eu acho que, assim, para a Wanda não ficar muito em cima da gente, já estamos... Acho que cada um de vocês pode estar pensando assim, do que foi dessas questões colocadas, qual delas que tem mais a ver com
vocês Isso. podem estar respondendo. Eu pensei nisso, Maria Alice, e você já falou em relação ao PNE, quando o Bruno fala do regime de colaboração, né, que tem na lei, mas efetivamente 2 estados no país funcionam o regime de colaboração. É o Ceará e o Acre. O Mato Grosso, um pouco, mas fora isso, cada gestor cuida da sua rede. Rede estadual, Secretaria de Estado, rede municipal, e isso é cruel, isso não colabora com o sistema, né? E a retomada, e definitivamente a gente ter um sistema nacional de educação é fundamental para atingir as metas, senão não será, já é difícil, já está muito difícil as metas, já estão, né, muito difíceis as metas. Agora, há uma discussão sobre uma reforma tributária também é essencial. Hoje, os municípios ficam com o maior encargo das políticas, saúde é municipalizada, educação, boa parte é municipalizada. De novo, no censo, os municípios têm mais matrículas do que os estados. Nós estamos chegando perto de 20% a mais de matrículas do que os estados. A assistência social é municipalizada. E o recolhimento dos impostos é centralizado no governo federal. Quer dizer, e o lugar mais fácil de reclamar é a prefeitura. Né? Eu não sou filiada a nenhum partido e não me filio para nunca ter a tentação de me candidatar. E falei, se eu fosse um dia, eu queria ser governador, porque ou é culpa do presidente ou é culpa do prefeito. Porque é sempre difícil de ir, né? E você tem aí uma exposição muito maior. Enfim, concordo quando o Bruno fala em relação aos canais de participação. O Conselho Tutelar, para mim, é emblemático, porque, na medida em que ele começou a receber salário, acabou. Virou espaço de emprego e de discussão e de disputa política de vereador. Olha, dava para fazer uma pesquisa. Quantos vereadores foram conselheiros tutelares? Portanto, o foco dele estava em outro lugar. Né? Às vezes eu digo que gestor de verbas vinculadas à saúde e educação não deveria poder se candidatar. Porque aí você não consegue ser isento em determinadas coisas. Você tem que fazer brigas muito complexas para ser, de fato, um gestor pleno dos recursos, paraná. E só fechando, na questão, várias pessoas falaram da intersetorialidade. Gente, nada é tão difícil quanto trabalhar matricialmente numa prefeitura, que dirá no governo federal. Eu tenho um ótimo parceiro, que é o secretário de Saúde, mas muito mais por empatia nossa do que o Marinho manda a gente trabalhar junto, mas a gente não consegue, todos juntos. Então, vai muito nas relações pessoais. Né? Então, a gente tem um programa de saúde, reduzimos em 72% cárie nas crianças, porque a gente acredita que trabalhar junto é importante. Tirei 100 toneladas de açúcar da merenda em 4 anos. Aí as merendeiras brigaram comigo, fizeram manifestação, porque no Brasil, açúcar é carinho. Tirar açúcar, elas falavam para mim, mas as crianças gostam do açúcar. Eu sei, eu também gosto. Eu adoro pizza. Mas não pode ter pizza todo dia. Não, esse enfrentamento, eu não posso estar pensando no que eu vou ser amanhã. Esse enfrentamento é hoje. Eu converso muito com o César, a gente se fala, e essa questão de conversar com os secretários. Amanhã a gente tem uma reunião de manhã para chamar os gestores das regiões metropolitanas, porque por R$100, o professor está saindo de São Bernardo para ir para Diadema. Aí vai lá. Tem menos professores e mais alunos, no primeiro concurso de São Bernardo ele volta. Que é isso que eu estou vivendo. São Caetano dá R$120 a mais, o professor vai para lá. Ou a gente estabelece, como o pessoal tem feito com os médicos, ou o professor vai ficar pingando mesmo. Porque ele está olhando aquilo que é importante para ele. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Nós temos que resolver esse problema. E, por último, a questão das licenciaturas. Gente, tem sempre um culpado nessa história. Né? A CAPES, por muito tempo, privilegiou pesquisa. Né? Ainda. Mas eu faço parte da CAPES do B, que o pessoal fala. Educação básica é tão relegada a segundo plano
que o conselho que o comitê que eu participo chama Comitê Técnico da Educação Básica. Sabe qual é o nosso apelido na CAPES? Ah, professora, a senhora veio para a reunião do CAPES do B? Quer dizer, porque tem a CAPES do A e tem o CAPES do B. Né? Porque, nossa, aí tem a pesquisa. Nós somos perfeitos na pesquisa, mas daqui a pouco não vai ter pesquisador, porque não tem ninguém para alfabetizar. Até para médico. A gente brigou porque achou que R$10.000 era pouco para médico. E R$1.400 para professor, o povo está achando muito. Enquanto a gente tiver essa lógica no país, porque é isso, nós pagamos em São Bernardo quase 15 pau para médico, e os caras não ficam. Eu lembro o Leão da CNTE, o presidente da CNTE, falou, por 5 nós estamos indo. Entendeu? Porque aqui, enquanto a gente discutir R$1.600 de piso salarial para 40 horas, quantos nessa sala trabalhariam 40 horas para ganhar R$1.600? Não vai. Agora, nós queremos boa performance, dedicação e mais alguma coisa, e ainda não pagamos os R$1.600. Eu falo não pagamos enquanto representante dos secretários, porque eu falo isso para eles. Né? Ou a gente enfrenta a corporação no sentido de que não dá para incorporar todas as gratificações, vai ter que negociar para ter um salário a longo prazo e tal, ou nós vamos ficar discutindo R$1.400. E agora, gente, como ninguém resolveu a questão, nós vamos ter 19% de reajuste em dezembro. Aí tem município quebrando a rodo. Não dá. Porque a lei de responsabilidade fiscal, que a maioria de vocês acha ótima, acha boa, porque deu credibilidade na gestão, está engessando todo mundo. Porque a gente tem que rediscutir as leis. Todo mundo acha a 8666 a melhor lei do mundo. Não é à toa que ela tem 666. Ela é terrível para quem é sério. Ela é terrível para quem é sério. Porque ela engessa o administrador público e libera. Porque corrupto é só o gestor público, né? Não é o cartel que diz que não vai fazer obra naquela cidade porque ninguém superfatura a obra. Gente, ou a gente faz esse enfrentamento, ou vai para a rua gritar mais educação e mais saúde, e no dia que a gente vai defender os 10% do PIB para a educação, tem meia dúzia de gato pingado. E no dia da meia entrada para a Copa do Mundo, estava lotado. Eu estava lá nos 2 dias. E eu questionei a Uni. Porque lotar as galerias para 50% de jogo da Copa, ótimo, gente. Eu sou corintiana, quero ver lá o meu Itaquerão bem bonito, mas os 10% do PIB, a Maria Alice falou uma coisa que é fundamental. Ou a gente faz essa discussão, ou esquece. O CAC é sério. O custo aluno-qualidade é sério. Não é para ter o padrão da Finlândia, mas é para ter um padrão de qualidade para todas as crianças. Então, ou a gente tem essa concepção, e a CAPES está mudando, tem o PIBID, pode ser pouco, mas a gente, gestor, tem que entrar no PIBID. Falei para o César, vamos entrar no PIBID, São Paulo entrando, Rio entrando, as pessoas vão. Ou a gente vai continuar aqui, num grupo seleto, discutindo o que as nossas crianças lá de Itaquera, do Areião, do Montanhão, vão fazer. Tem que arregaçar a manga e fazer, e eu queria aqui fazer um agradecimento público à Maria Alice, que vai para o jornal, porque eles não publicam o que a Undime faz, mas publica o que a Maria Alice fala. E ela vai lá e fala o que eu gostaria de dizer. E ela falou esses dias, e eu lembro de ter te mandado um e-mail, né? Obrigado. Sabe? Porque é a voz, porque gestor é sempre um problema. Gente, é muito duro ser governo, sério. É muito duro, é muito difícil. Mas eu ainda acredito que vale a pena e a gente muda a história das crianças. Porque, se alguém não pensar nisso, não vai ser a academia sozinha que vai resolver. Ai, obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu vou focar aqui a minha fala também nessa questão da colaboração entre os entes federativos e, rapidamente, no final, um comentário aí sobre a questão da formação inicial, né? Eu acho que
o conhecimento, o acesso à informação, ele tem que chegar até os pais dos nossos alunos de forma muito clara e objetiva. Essa questão mesmo do piso tem sido muito discutida no CONSED, né, o Conselho dos Secretários de todos os estados. E todos eles deixam bem claro que ninguém é contra o valor. Todo mundo admite. As pesquisas mostram, recentemente a Folha publicou, considerando a média e a formação, um professor deveria inicialmente ganhar 4 mil e poucos reais. Todo mundo concorda com isso. E ter um plano de carreira que permita uma evolução, sem que ele tenha que se tornar um diretor, um supervisor, um gestor. Que se ele quiser fazer isso, que ele faça por opção, mas não por necessidade de aumento de salário. Mas tem essa questão da responsabilidade do gestor, do governo. Ele não pode fazer isso de uma forma que quebre a sua estrutura orçamentária. Então, é uma discussão importante. E, já aproveitando o gancho, né, é uma discussão que passa pelos municípios, pelo Estado e pela federação. Sabemos que essas articulações, esses contatos, eles precisam melhorar muito. Mas eu acho que já avançamos também muito nesse sentido. É um processo, né? Você não muda uma cultura, você não quebra paradigmas de uma hora para outra, mas nós avançamos sim. Eu vejo com bons olhos todas essas discussões que o Ministério tem feito, as parcerias que eles têm feito com os municípios, algumas até diretamente com os municípios, outras com o Estado e com o município, outras diretamente com o Estado. O Estado também dialogando e reconhecendo a necessidade de aumentar esse diálogo e articulação com os municípios e vice-versa, né? O Conselho Nacional, né? A preocupação com a elaboração dos planos de educação envolvendo todas as esferas. E nós estamos num momento, como já foi dito aqui, que todo mundo está debatendo e discutindo educação, né? Nós temos os governos dos estados, dos municípios, da federação, Câmara de Deputados, Conselho Nacional, Unesco, as ONGs, várias instituições. E eu até coloquei em alguns encontros aí de nível nacional justamente essa questão, né? Como articular todo esse trabalho e como essa informação chega até as nossas unidades escolares. Porque não é fácil, é muita gente falando do mesmo assunto ao mesmo tempo. E não necessariamente de forma realmente articulada. Mas é um desafio, reconheço. Uma federação com o tamanho do Brasil, isso não é uma coisa simples. Mas eu tenho uma visão otimista em relação a isso. Temos que melhorar muito, mas acredito que os primeiros passos estão sendo dados, né? São Paulo mesmo tem várias parcerias com o próprio Ministério, com os municípios, e eu acredito que isso é um avanço para a gente sair um pouco daquela questão da política partidária e pensar em política pública num processo de continuidade e de evolução e de ganho. Em relação à formação, até me chamou a atenção na hora que o comentário foi feito, porque outro dia, assistindo uma apresentação de um professor do Instituto Federal, ele, em determinado momento, lançou um questionamento, não para ser debatido na hora, mas para todo mundo refletir um pouco sobre aquilo. Que ele fala, né, todo mundo critica as universidades pela formação inicial, que é de responsabilidade dela, e, ao mesmo tempo, quando os estados, os municípios e até o próprio MEC, quando necessitam da formação continuada, eles recorrem à própria universidade, e aí parece que funciona, né? E na hora eu já pensei e não houve espaço, mas um novo questionamento surge, né? Quando você vai trabalhar a formação continuada com o especialista da universidade, existe um diálogo mais forte, mais próximo com os especialistas das secretarias e com os professores da rede. E existe uma melhor articulação entre as pesquisas na área de ensino, que o Brasil, diga-se de passagem, é ponta nessa área, né? Até um paradoxo, é excelente nas pesquisas na área de ensino e, infelizmente, na ponta a gente não consegue ter o mesmo desempenho. Acredito que essa articulação, essa conversa é que permite uma maior flexibilidade no trabalho com a formação continuada.
porque aí você busca realmente atender às necessidades apresentadas pelas escolas, pelos gestores, pelas secretarias. O diálogo flui de uma maneira mais natural e organizada. E nos cursos de formação inicial, parece que existe um engessamento ali em relação à matriz curricular, não se pode mexer naquilo. Às vezes você tem disciplinas que são dadas aí desde a década de 70, 80, e você não tem nenhuma atualização. Né? Então, eu vejo dessa forma. Para a formação inicial evoluir, ser aprimorada, é necessário um diálogo real entre a educação superior e a educação básica. Senão, esse distanciamento vai continuar e, como já foi dito, enxugando gelo. Né? A formação inicial não dá conta, e isso ainda levando em consideração todas as dificuldades. Não estou falando que seja fácil. A diversidade é enorme. Para você garantir uma formação comum a todos, que dê condições para que o profissional possa, pelo menos, iniciar a sua carreira com condições de pegar as mais diversas possibilidades e situações numa sala de aula, já não é fácil. E se você não dialoga diretamente com as pessoas que estão envolvidas nesse processo, com certeza a chance de equívocos aumenta. E, para encerrar essa parte, foi citado aqui o PIBID, São Paulo participa também, né? É um programa importante, nível federal, nós participamos, aí entra a questão da colaboração, e o Estado também tem um programa de residência educacional que foi lançado esse ano, e que trata justamente dessa questão de melhor articulação entre os alunos das licenciaturas com os nossos professores que estão em sala de aula. Então, assim, nós temos avanços, também não podemos perder o otimismo, né? E os desafios são muitos. Um processo gigantesco desse, uma cultura onde a política partidária sempre falou muito forte, mas, ao mesmo tempo, você percebe um movimento das pessoas realmente preocupadas com os nossos alunos, os nossos professores, os nossos gestores que estão lá para tentar mudar todo esse panorama, buscando uma melhor qualidade, trabalhando essas questões da equidade e garantindo o acesso e a permanência de todos os nossos alunos nas escolas. Para encerrar, novamente agradeço o convite aqui em nome do professor Herman, do professor Palma, e eu, particularmente, também, como já foi dito, aprendi muito aqui hoje. Eu acho que esses diálogos, essas conversas, elas são importantes, inclusive, para esclarecimentos, porque a gente acaba percebendo nesses encontros, às vezes, muitas vezes, informações chegam de maneira equivocada, e esse fortalecimento do conhecimento a todos, como foi dito aqui, quando a sociedade se apropriar dos direitos dela, eu acredito que nós teremos aí melhores condições de negociação, inclusive. Muito obrigado. Obrigada. Agora eu queria passar a palavra para o professor Silvan para terminarmos aqui essa mesa de debates. Oui, s'il vous plaît. Alors, en sachant que le temps est compté, donc je vais essayer d'apporter quelques éléments. Eu vou tentar trazer alguns elementos de pensamentos e perspectivas sobre algumas das perguntas que me foram feitas em específico. Eu vou começar só precisando que, para ir rápido, é mais fácil comparar. Eu fiz o ponto no sucesso dos alunos, analisando performance em testes, mas, na realidade, eu sou sensível também aos aspectos de relacionamentos, violência, atenção. E isso, para mim, vai junto. Não sistematicamente, mas muitas vezes, nos territórios que eu estudei de mais perto, eu vi que os períodos onde tinha muitas tensões e violências eram períodos onde as escolas funcionavam mal e tinham
perturbações nas salas de aulas e maus resultados e abandonos escolar. E quando a situação era melhor também para o resultado e para o ambiente nas classes e as relações com os pais. Acho que tudo vai junto. Portanto, para mim, tudo é ligado e como pesquisador, eu não posso afirmar o que é mais importante nestas evoluções positivas ou negativas. O que é certo é que tem muitos fatores envolvidos e a formação, as relações com os pais, o jeito de tentar cooperar com os pais em vez de acusá-los, a questão de se tem que perfeccionar as técnicas pedagógicas para ter melhores resultados ou se tem também de ter cuidado que os professores saibam como reagir a comportamentos problemáticos para desenvolver o respeito, para impedir que piora. Tudo isso é muito importante, certamente, e não sou eu que vou dar uma solução a estas questões, mas eu acho que dá para saber mais sobre a importância dos atores diferentes, prevendo experiências locais, onde a gente investe mais no meio ou outro de melhoria e estudamos a evolução dos resultados em diferentes locais, menores no início, para custar menos, e pode ser também um meio de progredir neste assunto sem ter uma atitude muito exclusiva. Não podemos pensar de agir só numa setor, numa coisa. Tem muitos fatores importantes, mas podemos aprofundar isso. E o que eu percebi é que as pessoas rejeitam isso, especialmente quando as coisas não vão bem, dizem, não, é porque a gente não faz isso, teria que fazer isso é tempo perdido. E é quando as coisas vão mal que uma pessoa aponta o dedo para os outros e os outros são sempre culpados. E quando conseguimos uma evolução positiva por diferentes meios, a gente é menos tenso sobre o que tem que fazer. Então, podemos, segundo os contextos, investir mais em um ponto ou outro para melhorar as coisas. E eu fiquei muito sensível à pergunta à questão que no Brasil não podemos nos basear no modelo francês, porque vocês têm mais territórios vulneráveis e pessoas implicadas. E eu quero insistir que eu não estou dando a educação francesa como modelo, porque eu estimo que ela não é um modelo, ela não é coerente. Portanto, eu acho que não é uma questão de que modelo seguir, mas de saber que tem muita interdependência entre vários fatores, tem áreas alavancas que podem ter impactos positivos ou negativos, e nós temos que ter em mente que somos condenados a tentar agir para que as coisas evoluem o melhor possível, o menos mal possível. Porque se não fizermos nada, se não tentamos nada, novas políticas, sabemos, tanto no Brasil que na França, que a tendência é de degradação. Tem processos cumulativos que estão existindo agora, que faz que as coisas estão se acentuando e que tem desigualdade e violência. Então, nós temos que ver que meios podemos utilizar, como podemos trabalhar juntos os meios de ação, como avaliar isso para ver se as soluções são boas ou se temos que escolher outras soluções. Eu acho que tem que raciocinar assim e estar atento aos diferentes resultados nos permitem saber qual é importante.
A gente sabe que a formação é importante. Um ponto menos conhecido, mas que eu vou estressar, mesmo assim, porque tem consequências importantes. Eu vou retomar a história das grandes cidades de mais de 200 mil habitantes. Na França, participei numa pesquisa de todas as cidades de mais de 200 mil habitantes, que são, na França, 40 cidades na França. E tentamos entender o que faz com que algumas tenham melhores resultados que outras, ou mais desigualdade que outras. E a gente se perguntava se era o tamanho que contava ou outro fator que seria a segregação, a importância das diferenças entre estabelecimentos a nível de recrutamento, e utilizamos 2 meios de medidas: o recrutamento social, onde escolas têm mais populações favorecidas ou desfavorecidas, tem aglomerações onde tem melhores resultados em certos estabelecimentos que outros, e nós percebemos que quando a gente tentava ver a influência dos 2 fatores, o tamanho e a hierarquização dos estabelecimentos escolares, o tamanho em si não tinha tanto influência nos resultados quando a gente controla a importância da disparidade entre os estabelecimentos ou da hierarquia entre estabelecimentos. Então, o tamanho não era tão importante, mas com o mesmo grau de hierarquia, os resultados eram iguais para todas as categorias sociais. Mas, por outro lado, quando eram aglomerações de mesmo tamanho, mas onde tinha uma forte hierarquia de populações de alunos sociais ou escolares, era evidente que tinha mais desigualdade onde tinha uma hierarquia. A hierarquia era, às vezes, histórica, segregações urbanas da cidade, mas existiam porque as famílias e mudavam de um estabelecimento por outro a quem ela dava mais prioridade. Então, um dos fatores que as políticas não devem deixar de lado é que tem que ter políticas que não aceleram estas mudanças de famílias para ir para escolas melhores, que vai contribuir ainda mais para a hierarquização das escolas, que levam à perturbação das relações pedagógicas, criando mais exclusões, mais diferenças de níveis entre as escolas. Mas e muitos fatores que nos levam a crer que tem que limitar esta hierarquização das escolas no mesmo espaço local. E se levamos isso a sério, nós temos que tentar compensar as desigualdades existentes entre os estabelecimentos, porque se não compensamos, as diferenças vão se tornar flagrantes e as famílias vão tentar ir para os estabelecimentos que ela consegue melhor, e como são as pessoas, as famílias mais ricas que vão conseguir isso, vai criar ainda mais desigualdade entre os alunos. É um assunto que é muito, muito delicado, que nós temos que tratar de perto. E isso tem tudo a ver com como a gente regulamenta as migrações de família, e também o fato de tentar evitar situações de degradações em certos estabelecimentos, porque isso é o fator número 1 da fuga dos alunos. Porque quando a situação está degradada, tem fuga. Então, é muito importante para todos tentar realmente impedir que a situação se degrade numa parte dos estabelecimentos. Eu acho que eu vou parar por aí. Merci, je voudrais beaucoup remercier à vous tous qui sont ici aujourd'hui. Desse debate,
importantíssimo, como a gente pôde observar ao longo do dia, e a importância de fazer esse diálogo entre a academia e os gestores. Eu gostaria que a gente terminasse o dia aqui hoje com o lançamento do livro, né, Família e Escola, e está aqui, e para que a gente possa estar fazendo esse lançamento, que nós vamos estar distribuindo esse livro, eu queria chamar o Hamilton, que é um dos autores, junto com o Dutti, para apresentar aqui o livro, por favor. Bem, vou tentar ser breve. Vocês já devem estar cansados, né? Infelizmente, eu não pude participar hoje aqui do evento, gostaria muito de participar, mas estou aqui, então, para o lançamento do livro. E já, de antemão, convido vocês para depois, aqui dessa pequena fala, tem um coquetel aqui na sala ao lado, é isso? Para a gente ir lá confraternizar um pouquinho. Bem, gostaria de dizer que esse livro só foi possível, essa pesquisa só foi possível graças ao empenho de muitas pessoas, né? Talvez as instituições que colaboraram já foram anunciadas diversas vezes hoje, e de várias pessoas que estiveram, então, empenhadas nesse trabalho, tanto dentro do SEMPEC quanto fora dele. E aí eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais, né? Gostaria de agradecer a Verônica Manevi, que é a fotógrafa que compõe as fotos que estão no livro, a Vânia Tramontino, que está aqui sentadinha, que é a arquiteta, que fez os croquis das casas e do território. Gostaria de agradecer especialmente a Luciana Alves, que trabalhou comigo nesse processo, ajudou bastante aí a equipe nas discussões e conclusões. Também aí, como todos nós, nos compondo aí como autores desse livro, e agradecer especialmente às famílias que abriram não somente a porta de suas casas, né, mas elas abriram a porta de seus lares, mostrando a sua intimidade dentro da sua possibilidade, recebendo um estrangeiro ou um estranho, que era eu, no seu cotidiano. E é graças aos esforços dessas famílias também, não só dos esforços educativos delas, mas dos esforços dela de estabelecer uma relação de confiança com esse estranho, é que a gente pôde, então, recolher as informações necessárias que nos ajudaram a chegar às conclusões, a fazer as análises e as histórias aí que estão contidas nesse livro. Eu não vou me alongar mais, então gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado, Maria Alice. Obrigado. Obrigada, Milton. Então, vamos lá para o coquetel e vocês vão ver o livro, que tem fotos belíssimas da Verônica aqui também.